essa palavra, Senhor, ao meu, ao teu coração, ao coração da igreja esta noite. Disse, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Amém? Então, junto aqui na versão que está aqui, verso de número 15, pode voltar lá, pessoal. Isso aí, vamos lá? 1, 2, 3. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque esse é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Pai querido, esta é a tua palavra e este é o teu povo reunido nesse lugar. Eu te agradeço por tudo que o Senhor já fez até aqui, pela tua presença que já tem marcado este lugar. Pedimos a tua direção e a tua graça agora, que a tua palavra será ministrada, que aquilo, Senhor, que for teu possa ficar guardado em cada coração. Senhor, que a tua bênção seja sobre todos nós. Senhor, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. O apóstolo Paulo foi o autor de 13 livros do Novo Testamento. Ele fundou várias igrejas, fez 3 viagens missionárias. Ele não foi uma pessoa que andou com Jesus no tempo em que Jesus estava, mas ele teve uma experiência profunda com Jesus. E a Bíblia diz que ele viu o Senhor, e por isso ele não se envergonhava ou não se sentia de maneira nenhuma intimidado em dizer que era apóstolo, porque ele era um daqueles que estivera com o Senhor. Quando jovem, o apóstolo Paulo foi criado com uma das melhores e maiores instruções. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, diz a Bíblia, né? Gamaliel era um dos grandes sábios do seu tempo, um homem entendido das leis, entendido da Torá, entendido daquilo que até então havia de escrito ou de escritura sobre o próprio Deus, o Deus verdadeiro. Mas a Bíblia diz também que Saulo, enquanto jovem, ele, mesmo sendo uma pessoa religiosa, mesmo sendo uma pessoa que estava sempre atenta aos mandamentos de Deus, Paulo consentia na morte de pessoas. A Bíblia diz que quando Cristo então ressuscita e os discípulos, e é assunto aos céus, e os discípulos saem a pregar o Evangelho, naquela época isso era considerado como se fosse uma seita. E a Bíblia vai dizer que Paulo então se torna perseguidor da igreja. Ele era tão zeloso pelas coisas de Deus e ele começou a perseguir pessoas. Cuidado, querido, você pode começar a ser tão zeloso pelas coisas de Deus e começar a perseguir as pessoas. Ao invés de abrir a porta dos céus para elas, você leva elas mais para o inferno. Ao invés de dar uma palavra que possa levá-las ao arrependimento por causa do amor de Deus, você se senta na cadeira de juiz e começa a julgar as pessoas. Isso é algo que pode acontecer principalmente com aqueles que estão familiarizados com a vida cristã, com o culto, com a maneira de viver dos crentes. Mas ainda existe uma multidão que precisa ouvir falar de Jesus, e que nós somos aqueles com os quais Deus está contando para poder falar com essa multidão. E a Bíblia diz que Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que o mundo fosse condenado por ele, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então eu não posso acreditar que o mesmo Deus que enviou Jesus para salvar o mundo possa nos usar para condenar o mundo. Nós somos aqueles que Deus quer usar para salvar o mundo. Ele quer usar a nossa vida, a sua vida, a minha vida, a vida de cada um de nós. Não importa a quantidade de sabedoria que você pode ter, mas infelizmente nesse tempo nós temos visto cada dia mais um evangelho antropocêntrico, ou seja, um evangelho voltado no homem. O que me interessa é ser abençoado, o que me interessa é que Deus abra uma porta, o que me interessa é que a cura aconteça, o que me interessa é que a minha família esteja bem. Mas no final das contas, nem com tudo isso as pessoas estão vivendo bem.
buscava em si mesmo, a menos que ele encontre satisfação em Deus. E aí a gente começa a arrumar um monte de desculpa. Então, e tem isso, irmão. Olha, quando você faz da escassez uma desculpa, você vai viver na escassez. Diz isso para a pessoa que está ao seu lado. Quando você faz da escassez uma desculpa para sair da presença de Deus, você vai viver na escassez. Porque a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando você começa a utilizar a escassez como desculpa para não estar na presença de Deus, você vai viver escassez. Porque a Bíblia diz que é na presença do Senhor que há abundância. Amém, querido? É na presença do Senhor que há abundância. Por isso tem muito crente hoje trabalhando, igual o Salmo 127, acordando de madrugada, dormindo tarde e não prosperando em nada. O jovem Paulo, mesmo com todo seu conhecimento e a sua teologia, ao invés de usar o Evangelho, ou pelo menos o que ele conhecia de Deus, que até então era a Torá, para poder alcançar pessoas, em nome de Deus ele matou muita gente. E um dos que ele matou se chama Estevão, o primeiro mártir da Bíblia. Ele consentiu que ele fosse morto a pedrada. Cuidado com os fariseus, cuidado com aqueles que parecem conhecer muito a Bíblia, cuidado com aqueles que dizem a minha Bíblia diz, mas não praticam o que ela diz. Cuidado com aqueles que dizem o meu Deus, mas não, o Deus deles não é Deus dos outros. Cuidado com aqueles que dizem que o meu Deus. Sabe por quê? Porque Deus nunca se apresentou como meu, Ele sempre se apresentou como nosso. Deus não é exclusivo, Deus é coletivo. A igreja não é minha, a igreja é do Senhor. Eu não sou o único filho, existem muitos filhos. Por isso ele vai me ensinar a dizer que, a orar e dizer: não pedir só o meu pão, mas pedir o pão nosso. Você quer prosperar? Comece a pedir algo que vá além do que você precisa, algo que possa abençoar outra pessoa. Ontem eu vinha do culto do pastor Nemuel e estava chuviscando e eu vinha a pé, e no caminho parou um carro. Um irmão olhou e disse: o irmão está indo lá para fora? Eu disse: estou sim. Quer carona? Claro que sim. A esposa dele saiu do banco do carona, sentou-se atrás. Eu falei: eu posso sentar atrás? Não pode sentar aí na frente, meu irmão. Eles estavam vindo da casa de uns amigos, não estavam vindo nem do culto onde eu estava. Me viram na rua, andando no chuvisco, abriram o carro, me botaram dentro do carro e me deixaram aqui na porta. Sabe por quê? Porque eles têm, mas não é só para eles, Ele tem para todos que estão à volta. Quando eu começo a viver um evangelho dessa maneira, não um evangelho egoísta, mas um evangelho que reparte, ai, eu tenho certeza, eu me torno próspero. A prosperidade me alcança, a bênção do Senhor me alcança. Sabe por quê? Porque Ele vai usar a minha vida para abençoar outras pessoas. Mas esse mesmo Paulo, que então perseguia a igreja, estava perseguindo e consentindo com a morte de cristãos. Um dia, enquanto ia a caminho de Damasco para prender mais cristãos, a Bíblia diz que ele pegava mulheres pelo cabelo, jogava na rua. Uma luz brilhou no caminho de Paulo. Ah, irmão, que essa luz continue brilhando no seu caminho, no meu também. A Bíblia diz que uma luz brilhou e Paulo primeiro ficou cego. A primeira coisa que Paulo fez foi ficar cego. Ele não conseguia compreender o que estava acontecendo. Muitas vezes na conversão é isso que acontece mesmo. A pessoa vem para o Senhor Jesus e ele não consegue compreender. Ele fica como quem está tateando. Ele não entende muitos dos acontecimentos. Mas ele vive uma experiência que Paulo viveu. A Bíblia diz que mesmo no meio da luz, Paulo ouviu uma voz. Aleluia! Paulo ouviu uma voz. Assim como eu e você
você, que estamos também no caminho do Senhor, precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Deus fala com você, meu irmão. Deus fala comigo. Deus fala conosco. A Bíblia diz que então a voz dizia: Paulo, Paulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem é, Senhor? E a voz respondeu: sou eu, Jesus, a quem tu persegue. E eu poderia aqui utilizar agora para fazer uma outra mensagem dizendo: aquele que persegue a igreja, persegue Jesus. Se tem alguém perseguindo você, meu irmão, fica tranquilo. Ele um dia vai brilhar a luz no rosto dele. Amém. E ele vai perceber: por que eu estou fazendo isso? A Bíblia diz que Paulo então vive uma experiência sobrenatural. Um homem chamado Ananias vai até a sua casa, lugar onde ele tinha ficado. Impondo-lhe as mãos, então ele vive uma experiência sobrenatural. Seus olhos recobram a visão. Paulo é batizado e ele então agora passa a pregar o Evangelho. Agora ele tem uma nova experiência. Ele desse momento em diante, Paulo se tornou uma pessoa diferente. Quantos aqui se tornaram diferentes depois que encontraram Jesus? Levante sua mão e diga: glória a Deus! Glória a Deus! Nós nos tornamos diferentes. Não sou mais a mesma coisa. Já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Há uma experiência sobrenatural, irmãos. Não dá para viver o Evangelho e continuar sendo a mesma pessoa. Não dá para conhecer Jesus e continuar no engano. Não dá para dizer que conhece o Mestre e decidir sair de perto dele. A Bíblia diz que multidões seguiam a Jesus. Multidões estavam indo após ele. Mas talvez você possa estar pensando essa noite: Deus escolheu a Paulo. Ele era um camarada muito instruído, muito inteligente. Mas eu quero lembrar você nessa noite que o mesmo Deus que escolheu a Paulo também escolheu a Pedro e a João. Quem sabe você é um Pedro e João. Quem sabe eu sou um Pedro ou um João. E sabe o que a Bíblia diz a respeito desses homens? Leia comigo em Atos capítulo 4, verso 13, vai dizer assim: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Sabe, irmão, não é a tua retórica que vai fazer isso. Não é a sua erudição. Temos vivido um tempo em que a garotada está toda aí fazendo faculdade. Todo mundo conhece muita coisa. Mas eu quero dizer para você que a mesma palavra que está lá no Salmo de número 81, verso 10, que diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre a tua boca e eu a encherei. É o mesmo Deus que está falando mesmo para você hoje. Abre a tua boca e eu a encherei. Amém? Abre a boca, meu irmão. Fale para Jesus, fale de Jesus. Assim como uma pequena Aline, né? A gente pode falar de pequena que é baixinho, né? Mas assim como a Aline esteve aqui e falou aquilo que Deus ministrou ao seu coração. Deus tem ministrado coisas ao seu coração. Se você acorda pela manhã, lê a palavra de Deus, ainda que seja um versículo sequer, eu garanto a você que aquela palavra vai te sustentar ao longo do dia. E você vai encontrar pessoas para ministrar aquela palavra. Deus está te mandando abrir a boca. Aleluia. As quais as verdades que nós podemos destacar desse texto, já chegando para a mensagem propriamente dita, que nós podemos dizer que quando Deus escolhe um homem, o que acontece com ele? Eu quero tirar por base o versículo que nós lemos, e eu quero somente utilizando esse versículo. É claro que Deus faz muito mais coisas, mas eu quero destacar somente algumas coisas que eu encontro nesse versículo, que posso afirmar que quando Deus escolhe um homem, alguma coisa acontece. A primeira coisa que eu quero destacar com você é que quando Deus escolhe um homem, Ele escolhe para um propósito. Amém? Você pode repetir comigo? Quando Deus escolhe um homem, Ele o escolhe para um propósito. Deus escolheu Noé para construir a arca,
Abraão foi escolhido para formar a nação de Israel. Moisés foi escolhido para tirar o povo do Egito. Josué foi escolhido para estabelecer Canaã para o povo, ou conquistar a terra. Davi foi escolhido para ser rei de Israel. Os discípulos foram escolhidos para serem testemunhas. E nós, para que fomos escolhidos? Evangelho de João, capítulo de número 15, verso de número 16, vai dizer: não foste vós que me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vós dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu fui escolhido para dar frutos para o reino de Deus. Eu fui escolhido para ganhar almas. Eu fui escolhido para ser testemunha do Senhor. Eu fui escolhido para viver uma vida que agrade a Deus. Assim como Paulo, Deus tem um plano para nós. E este plano, este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome. E quando eu pensei nessa palavra, para levar o meu nome, hoje, infelizmente, foi aprovado nos cartórios do Brasil. Não existe mais agora, os pais serão identificados por CPF. Conseguiram retirar a palavra progenitor ou progenitora. Retiraram a palavra mãe ou pai e vão ser identificados pelo CPF. De maneira que pelo CPF, 2 homens poderão ser pais, 2 mulheres poderão ser mães. E nesses meandros, nessas malícias que Satanás tem feito no meio do povo, Deus tem nos chamado para levar o seu nome. E eu fiquei pensando, a honra de levar o nome de alguém, a honra de levar o nome de uma família, a honra de levar o nome do esposo, a honra de levar o nome. A Bíblia diz que Deus nos escolheu para levarmos o seu nome. Aleluia! Precisamos ser honrados, irmãos. Precisamos honrar a isso. Porque qual o pai que não se sente envergonhado depois de ter um nome na cidade, o seu filho se tornar um marginal? Não valorizou o nome. Mas eu e você somos pessoas que estamos aqui, e que eu creio que você é uma pessoa que valoriza o nome do Senhor. E a palavra do Senhor continua a mesma, dizendo: sede pois santos, porque eu sou santo. Amém? Sede santos, porque eu sou santo. Quer valorizar o nome do Senhor? Seja santo. Faça o que Deus faria. Viva como Deus viveria. A Bíblia diz que aqueles que quiserem viver, dizer que são de Jesus, devem andar como Ele andou. A Bíblia diz que nós precisamos viver, e todo aquele que quiser viver o Evangelho piamente vai padecer perseguição. Está na Bíblia, irmão. Está na Bíblia. Mas nós precisamos aprender a pagar o preço. A pagar o preço. O preço de ser chamado cristão. Talvez você esteja disposto a pagar o preço de ter o sobrenome dos seus pais. Mas Deus hoje está dizendo: você é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome. O meu nome. Quando Deus escolhe um homem, Ele escolhe para si e para a sua geração. Amém? Segundo ponto. O primeiro ponto, quando Deus escolhe um homem, Ele escolhe para um propósito. O segundo ponto é que quando Deus escolhe um homem, Ele escolhe para si e para a sua geração. Ele diz assim: este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante de reis e dos gentios. Sabe, irmãos, Deus não espera que levante-se outro para pregar para a minha rua. Eu estou lá na minha rua. Ele não vai esperar que outro faça aquilo que eu devo fazer. Existe uma canção que eu gosto muito que diz: que não passe de nós o teu Espírito, tem se cumprir, que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o seu querer.
preocupo com isso. Eu não quero que outros venham fazer aquilo que Deus me deu a fazer. Eu quero ter a honra de levar o nome do Senhor. E quando Ele me escolhe para si e para a sua geração. Em Marcos capítulo de número 3, verso de número 3, diz assim: e subiu ao monte e chamou para si quem Ele quis, e vieram para estarem com Ele. A primeira coisa então, que quando Deus escolhe um homem, Ele também escolhe para estar com Ele. Ele escolhe para si. Você é um vaso escolhido de Deus para levar o nome do Senhor. E você é de Deus. Você não pode ser de Deus aqui só. Você precisa ser de Deus em todo lugar. Ele escolheu para você estar com Ele. Você já viu como é difícil quando a gente sai? Eu não sei se acontece com você, mas comigo acontece. Parece que o dia é mais difícil quando a gente não ora antes de sair, quando a gente não lê um texto bíblico. Parece que, sabe, a carne vem e o negócio fica difícil às vezes. E quando você vai lembrar, algumas vezes eu penso assim, hoje eu não orei, tá vendo? Não tive com Ele, não ouvi dele, não aprendi dele, não fui ministrado por Ele, e aí então é só eu hoje. Eu quero motivar você essa noite a sair daqui com uma decisão que ouvir Jesus falar todo dia com você, porque Ele escolheu primeiro você para Ele, e Ele escolheu para Ele e escolheu então para a sua geração. Uma vez que eu estive com Ele, eu agora vou falar o que Ele falaria. Jesus disse: as palavras que eu vos digo, eu não digo de mim mesmo, mas eu ouvi do Pai, e aquilo que eu ouvi do Pai, é isso que eu digo, irmão. Amém? Que nós possamos ser pessoas que falem aquilo que ouvimos do Pai, que ouvimos de Deus. Tem tanta gente tão boa em replicar coisa ruim, já viu? De multiplicar maldição, de multiplicar palavras no WhatsApp que não ajuda nada, piada ruim. Deus tem nos escolhido para falar o que Ele falaria, e então vai se cumprir em nós Salmos 24, verso 6, que diz: esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Terceiro e último ponto que eu creio que esse texto pode nos ensinar nesta noite: quando Deus escolhe um homem, Ele escolhe para viver uma nova vida. Paulo até então tinha uma vida de regalia, era líder, era quem mandava, era o cara. E o texto diz assim: e eu hei de mostrar o quanto ele há de padecer pelo meu nome. E Paulo entendeu isso de uma maneira tão tremenda, que em Filipenses capítulo 3, no verso 8, ele diz: e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e considero como escória, para ganhar a Cristo. Viver uma nova vida não é só viver a restauração de um casamento, ou viver a restauração, ou sair das drogas. Isso tudo faz parte de uma nova vida. Mas o que realmente denuncia uma nova vida é cada dia mais eu me parecer com o Senhor, cada dia mais parecer com Jesus, cada dia mais considerar: não, eu sabia fazer desse jeito, mas a Bíblia diz que eu tenho que fazer desse jeito. Por mim eu faria assim, mas a Bíblia diz que eu tenho que fazer assim. E então eu começo a fazer da Bíblia a minha constituição. Miles Monroe falava sobre isso, e eu creio nessa verdade, de que a Bíblia não é um livro sobre Deus. A Bíblia é o manual, ou vamos dizer assim, são as regras civis do reino dos céus. Você quer viver agradando a Deus? Você quer viver de forma abençoada? Então você é uma pessoa que lê e conhece a Bíblia, conhece o Deus da Bíblia, conhece a vontade de Deus para a sua vida. E aí então, querido, aí sim é a nova vida. Porque é impressionante. E o apóstolo Paulo, e eu vou terminar por aqui para não ser longo demais. O apóstolo Paulo, e eu creio que Paulo escreveu aos Hebreus, isso é uma outra discussão. Ele diz assim: quando vocês eram para ser mestres,
Eu tenho que ensinar a vocês agora aquilo que é básico. Quando era para vocês estar ensinando, eu vou ter que dar leite de novo a vocês. A Bíblia vai dizer, e ele vai continuar dizendo, porque eu não pude dar a vocês alimento sólido, porque o alimento sólido é somente para aqueles que, tendo sido exercitados pela prática, produzem frutos de justiça. Hebreus capítulo 4. Algumas vezes a gente acha que algumas orações vão resolver tudo, mas oração sem prática não resolve nada. A oração deve me conduzir à ação. Amém? Você pode repetir comigo? A oração deve me conduzir à ação. Oração sem ação não adianta, irmão. Deus vai ter que usar a sua vida, vai usar pessoas. Quando eu estou dizendo não adianta, não é no sentido de que você não deve orar e esperar no Senhor. A Bíblia diz que eu devo esperar no Senhor, mas eu devo me mover na direção daquilo que eu pedi. Amém? Eu tenho falado muito isso com a minha esposa. Lá em casa a gente tem conversado muito sobre isso. A gente atende tanta gente que tem uma oração perfeita, mas uma vida que não coopera com a oração. Ora uma coisa, mas faz completamente diferente. Diz que está pedindo, mas não está agindo. E olha que não é um só, né? Eu não estou falando de um número, eu estou falando de uma vivência. Nós precisamos crer nas nossas orações a Deus, porque a Bíblia diz que aquele que ora crendo vai receber. E se eu crer que vai receber, irmão, eu vou agir na direção do que creio. Quando Deus escolhe um homem, então Ele escolhe para o honrar diante dos homens pelo teu nome. Este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e diante dos príncipes de Israel. Mas você pensa, essa é que é a nossa dificuldade. Você pensa que Paulo chegou com a comitiva igual o Pisciani quando saiu da cadeia? Inclusive vai voltar agora, né? Já chegou de volta, né? Graças a Deus, né? Não está tudo perdido no Brasil, né? Amém, né? Com aquela comitiva, né? A Bíblia diz que nós vamos. Paulo ia diante dos reis, mas ele ia como prisioneiro de Cristo. Ele não ia com honra, com a pompa, viu lá, eu cheguei a pregar para o presidente. Não, ele chegou lá como prisioneiro, mas ele disse: não temam, não se entristeçam, porque as minhas cadeias cooperaram para o crescimento do Evangelho em Roma, de forma que na guarda pretoriana muitos têm se convertido a Jesus. Aleluia. Estamos tão acomodados, irmãos, e isso tem me deixado inconformado. Eu gosto muito do tema dos jovens. Tão acomodados, com tantas necessidades à nossa volta. Eu creio que Deus essa noite está compartilhando conosco o seu coração. E está dizendo para você: não pense que eu escolhi só esse irmão que está ao seu lado aí. Eu escolhi você também. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aqueles que creem, fique de pé em nome de Jesus.